Ponto de partida de sexta-feira no ar, e como vocês sabem, na sexta-feira não tem teleprompter, não tem script, gente. Somos eu, são vocês, os comentários, as críticas, as perguntas, às vezes até os elogios que vocês fazem nos pontos de vista, nos pontos de partida de segunda e de quarta-feira, e o de quarta-feira pegou fogo e vocês não necessariamente concordaram com a leitura que eu fiz sobre processos de golpe de Estado. O ponto de partida de quarta-feira foi a minha primeira leitura das quase 900 páginas do inquérito da Polícia Federal, o inquérito completo que saiu. A gente não vai parar na primeira leitura, evidentemente. Eu passei os olhos e alguns pontos chaves que foram me chamando a atenção, eu fui correndo atrás usando o Notebook LM, uma ferramenta do Google de uso de inteligência artificial para a gente processar textos muito grandes. Mas deixa eu trazer o tipo de comentário mais comum que passou, e eu entendi que vocês discordam de mim, em grande parte, mas eu não mudei de opinião. E eu acho que vale a pena a gente aprofundar essa conversa. Vamos lá. Vou ler alguns comentários. Túlio, coragem seria ter empreendido o Bolsonaro em flagrante quando ele chegou com essa conversa de golpe. Tico, general que ouviu, leu, estava ciente e se calou diante de um golpe, não é coragem. Alexandra Paula Agostinho. E esses que não concordaram com o golpe porque não denunciaram? João Bezerra, e eu gostei bastante do comentário do João. Sigo meio há algum tempo e agora sou assinante. Adoro discordar contigo, mas devo ser sincero o que você me coloca para pensar. Sou professor de História e sua linha de tempo dos golpes tentados e dos que deram certo é didaticamente perfeita. Quem fala isso é um professor de 9º ano de uma escola pública que sabe o valor da didática, mas dizer que os militares que não entraram no golpe, chamaram os militares que não entraram no golpe de corajosos é bem complicado. Eles desistiram do golpe não por ter coragem, sim por medo. Nosso exército ainda tem em suas entranhas o golpismo, talvez um dia passe. Grande abraço. Gente, de onde que vem isso? Eu classifiquei o que acontece? O que o inquérito diz? O inquérito cita uma mensagem de um dos golpistas e num determinado momento, numa mensagem de zap, ele fala, olha, tem 5 que não querem de jeito nenhum, tem 3 que querem muito e os outros estão na zona do conforto. Ele estava se referindo ao alto comando do Exército Brasileiro, que era composto naquele momento por 16 generais, em outubro, novembro e dezembro de 2022. Esses 5, a gente tem certeza, para mim estão claros 4 desses 5, tá? O general Fernando Soares, o general Valério Stumpf, o general Tomás Paiva, o general Richard Nunes. Eu não tenho muito claro quem seria o quinto, mas tem algumas teses circulando. No Central Meio dessa sexta-feira, nós entrevistamos ao vivo o general Fernando Soares, que é um desses 5 homens. O que esses 5 homens, esses 5 generais fizeram? Eles são os caras que bateram pé, a gente não vai desviar da Constituição. E tem um dado que não é um dado irrelevante, que eu chamo a atenção disso no ponto de partida, que é o seguinte, esses eram os generais no comando de tropas. O general Fernando Soares no comando do Sul, o general Tomás Paiva no comando do Sudeste, Rio de Janeiro, e o general Franklin Nunes no comando do Nordeste. Então, 3 desses 4 que eu citei, eles estavam no comando de tropas. O general Valério Stumpf estava no Estado-Maior do Exército. O fato de que eram eles que tinham controle dos soldados e o fato de que eles eram os caras que tinham controle dos tanques, no fim das contas, afirma justamente isso. Os generais chaves, aqueles que podiam deslocar tanques, podiam deslocar tropas, eles calharam de seus legalistas, não necessariamente eram.
E então o fato de esses caras estarem nessas posições chaves, porque a maioria desses 16 generais de 4 estrelas, desses 16 generais do alto comando, eles não estavam em posições chaves. Tem 2 questionamentos que vocês estão me fazendo. Por que eu chamo de legalista um general que simplesmente obedece à lei? Como assim? Não devia ser obrigação? É claro que devia, né? E por que eu chamo de corajosos? Deixa eu explicar para vocês como é que é o meu raciocínio. Primeiro, quando eu falo legalista, eu não estou fazendo um elogio, eu estou fazendo uma descrição. Porque, veja, se essa conta está certa, eu não tenho certeza que está certa. Mas se essa conta está certa, são 5 que não querem o golpe, 3 que querem muito e o resto na zona de conforto, a gente está falando que 5 sujeitos eram legalistas. Isso é uma descrição. O general legalista é aquele que obedece à lei. É aquele que não tem dúvida de que vai obedecer à lei. É isso. Isso não é um elogio, é uma descrição. Porque a gente precisa descrever e classificar de acordo com o comportamento esses 16 homens. Então, a partir do momento que a gente faz essa descrição, olha, 5 não querem o golpe de jeito nenhum, esses 5 são os legalistas. E é claro que é um problema gigante. Então, o João, por exemplo, quando se vira e fala nosso exército ainda tem nas suas entranhas o golpismo, é isso que está sendo descrito. O fato de que nós temos 5 legalistas dentre 16 é um problemaço. Agora, esses 5 legalistas estavam numa posição em que fazia toda a diferença. Então, eu não vejo a classificação como legalistas, não me parece que é polêmica. Se está claro para vocês de que eu não estou fazendo um elogio, de que eu estou descrevendo a atuação, aí vocês podem se virar com toda certeza e com todo o direito, se virar e falar, mas eles não estão fazendo mais nada do que obrigação. Não estão. O problema é que eles se destacam perante os outros. Entendeu? Temos essa situação, tivemos essa situação, vivemos essa situação. E o fato de que esses 5 caras, nessa posição, estavam nesses lugares, nesses postos em particular, fez toda a diferença. Corajosos. Aí, evidentemente, tem um elogio. E qual o comentário que vocês me fazem? O comentário que vocês me fazem é o seguinte: como assim você está elogiando os caras, chamando os caras de corajosos por fazer nada mais do que a sua obrigação? É nada mais do que a sua obrigação constitucional, vocês têm toda a razão. Mas ser um general de exército, ser um militar do exército brasileiro, essa é uma profissão muito atípica, tá? Como é que... Porque se você se forma engenheiro, se você se forma advogado, se você se forma jornalista, né? Todas as profissões com nível superior, e oficial do exército é uma delas, todas essas profissões, as profissões civis, sei lá, você é médico, você se forma com uma turma na sua universidade ali. Não necessariamente você vai conviver com aqueles mesmos médicos o resto da vida. Você vai conhecer muitos outros médicos, você pode mudar de estado, São milhares de médicos, entendeu? Tem gente pra cacete, tem gente de quem você vai se afastar, tem gente com quem você vai manter proximidade, tem alguns que vão ser amigos para a vida inteira, tem outros que não vão ser, isso é qualquer profissão. Mas com militar é diferente. Você se forma lá, militar do exército é diferente, você se forma agulhas negras. Todo mundo se forma na mesma turma. E aí tem um monte de obstáculos, você vai conviver com aqueles caras com quem você se formou pelo resto da vida, intimamente. E quando você chega a general do exército, tem outros 14 ou 15 que estão no mesmo lugar que você. Isso quer dizer que da sua turma, entendeu? Um monte de gente foi passando pelos mesmos obstáculos que vocês.
uns ficaram em capitão, outros ficaram em major, outros ficaram em tenente-coronel, outros ficaram em coronel, outros chegaram a general, não passaram das 2 estrelas, não passaram das 3 estrelas. O troço é um funil que vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. E tem uma turminha que chega ali, é como se você pegasse a sua turma de faculdade e a sua turma de faculdade continuasse junta, trabalhando junta, pelo resto da vida. Entendeu? Vocês estão sempre se encontrando, vocês conhecem suas mulheres e seus maridos, você conhece os filhos uns dos outros. E se você chega a general de exército, quer dizer, se você chega à 4ª estrela, aqueles outros 4 que são da sua turma, que são do seu ano, é um universo que foi vencendo barreiras, vencendo barreiras, vencendo barreiras, vencendo barreiras, e no final, chegou o final da carreira, chegamos aqui no topo da carreira. É um tipo de intimidade, um tipo de proximidade, entendeu? A gente está falando de ser humano, a gente não está falando de máquina, entendeu? Claro, tem disciplina militar, tem uma coisa mais sisuda na carreira, tudo isso é verdade, mas a gente está falando de uma turma que tem um relacionamento íntimo num nível que não existe em outras carreiras. E além de não bastasse o fato de você ter um relacionamento muito, muito, muito próximo dos seus pares, não bastasse isso, você ainda tem uma cultura, que é típico da cultura militar, de disciplina, de todo mundo junto, de nunca arreda pé, de estamos juntos para qualquer coisa, nunca deixa alguém para trás, nunca deixa um soldado para trás. Tem uma coisa de um tá protegendo o outro o tempo todo. Aí você ainda junta isso, uma cultura que é também na natureza de você ser militar, que é você é fechado, você é opaco. Você não é transparente para a sociedade. Você pega um congresso nacional, política é transparente pra cacete, cara. A gente, jornalista, a gente liga para político. Em off, tá? Aí começa a falar os horrores um do outro. Militar, é difícil entrevistar militar, porque eles são opacos, eles são, por natureza, pouco transparentes, eles são... não é uma turma... Porque a cultura é essa, porque eles não podem ser transparentes, porque numa guerra você não pode vazar informação, você não pode ajudar o inimigo a compreender como é que você se organiza, quem que está próximo de você, quem que não está. Nada dessas coisas é possível. Então, todo esse processo da intimidade à cultura cria uma situação que é propícia a construir uma dinâmica de grupo que pensa junto, que atua junto. Então, tem aquela expressão inglesa, né? Peer pressure, né? A pressão dos pares. Todos nós, vai para a rede social é o mundo da pressão dos pares, né? Tá todo mundo ali o tempo todo. Se você é do nosso time, você tem que ter essas opiniões aqui, você não pode divergir, você não pode ver aqueles cancelamentos horrorosos e tal. Dentro das Forças Armadas, a pressão dos pares é um troço brabíssimo. Então, o ponto ao qual eu quero chegar aqui é o seguinte: quando você tem dentro da instituição uma pressão brutal para seguir um caminho e você decide que você vai fincar pé e não vai seguir aquele caminho, é claro que isso é um ato de coragem. Esses 5 caras de 16 tomaram a decisão pelo alto comando. Como eles não se mexeram, como eles se viraram e falaram, Luiz Inácio Lula da Silva está eleito, ele vai tomar posse como presidente da República, como eles fizeram isso, o exército não se mexeu. E eles foram muito pressionados. Eles foram pressionados em público, eles foram pressionados em privado. E, no caso de alguns desses, seus lugares tenentes, né, seus assistentes pessoais estavam trabalhando ativamente pelo golpe.
eles não arredaram pé. Então, eu sei que é coisa simpática para uma quantidade grande de pessoas é falar, é todo um exército golpista, está todo contaminado, a cultura antidemocrática é muito forte, e quem não deu golpe não cumpriu mais do que a obrigação. Olha, eu acho que as evidências nos mostram sim que existe uma cultura golpista dentro do Exército. Não está claro se essa cultura é dominante ou não, mas essa cultura existe sim. Eu concordo que general que não dá golpe de Estado não está fazendo mais do que cumprir a obrigação, mas às vezes para você cumprir a sua obrigação, quando a pressão é muito grande, você precisa ter um tico a mais de integridade, você precisa ter um tico a mais de fibra, e eu acho razoável dizer que alguns desses caras demonstraram coragem. E eu acho que isso deveria ser registrado pela história. Pode não ser um ponto de vista particularmente popular, mas eu vejo essas instituições como instituições formadas por seres humanos. Eu sei como é que é difícil, às vezes, você manter uma determinada posição, mesmo que seja uma posição de integridade, mesmo que seja uma obrigação de dever profissional, quando toda a pressão ao redor é para que você faça o oposto. Eu considero que é claro que era obrigação deles. E que bom que alguns tiveram a coragem de cumprir com sua obrigação. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e eu, se fosse vocês, assinava hoje, agora, o Meio Premium. Porque hoje, nesta sexta-feira, R$ 2,99 só. Amanhã, sábado, não tem mais. R$ 2,99. Estou dizendo. Para vocês, no streaming agora do Meio, o documentário do Elon Musk explicando como que Elon Musk virou Elon Musk, como que o X virou o X, como que eles se convergiram, e tem um monte de outras coisas. Esse é o ponto de partida de sexta-feira. O ponto de partida de segunda foi uma tentativa de alcançar o público bolsonarista. E um dos comentários foi da Jay Gibran. Acho muito difícil esse tipo de vídeo chegar em bolha bolsonarista, e se chegar não acho que vai fazer muita diferença. Os caras vivem em estado total de dissonância cognitiva. Respeito e entendo a tentativa do Pedro. Sabe, eu acho que várias pessoas fizeram comentários desse tipo. Eu não tenho impressão de que a coisa funcione dessa forma, tá? Por algumas razões. A primeira é a seguinte: eu acho que todo mundo está... Muita gente está cansada de brigar, entendeu? E não é só na esquerda, na direita também. Gente, pelo amor de Deus, há quanto tempo a gente está brigando com família em almoço de fim de ano? Natal está chegando, entendeu? Tem uma hora ali que cansa, né? Cansa. E em todas as regiões do país isso acontece, entendeu? Tem bolsonarista no Nordeste, tem petista no Centro-Oeste, e tem gente que é a maioria dos brasileiros que não está em lugar nenhum. E além do mais, vamos lá, mais de 50 milhões de brasileiros votaram em Jair Bolsonaro em 2022. A gente às vezes pensa em bolsonarista como aquela turma que está lá no X defendendo Jair Bolsonaro. A maior parte das pessoas que votaram em Jair Bolsonaro, elas não estão discutindo política 24 horas por dia. Elas mal pensam em política, elas são conservadoras, elas querem disciplina, elas querem, sabe, mas elas estão discutindo futebol durante o dia. Estão falando sobre Galo e Botafogo.
entendeu? Estão combinando o churrasco do fim de semana, a pelada. Estão combinando o cinema, estão querendo saber qual é a série para assistir. A maior parte das pessoas não está. A maior parte das pessoas que votaram, tanto em Lula quanto em Bolsonaro, não estão aqui, como acho que a maior parte de nós estamos, pensando em política 24 horas por dia. Estão fazendo outras coisas. Então, o que é a tentativa desse vídeo? E eu acho que isso é uma coisa... eu acho que isso é uma coisa que todos devemos tentar mais. Eu falei com muita franqueza, eu não quero te convencer, porque eu não quero convencer ninguém. A minha preocupação só entende como alguém como eu pensa. Assim como eu acho importante ter vídeos explicando como uma pessoa de esquerda pensa. Ou ter vídeos explicando como uma pessoa bolsonarista pensa. Vem cá, em tal momento da história, o que eu acho que aconteceu ali? O que eu acho que aconteceu acolá? Qual é a minha preocupação? Eu acredito que houve corrupção no governo do PT ou não acredito que houve corrupção no governo do PT? Eu acredito que houve corrupção no governo Bolsonaro, ou acredito que Bolsonaro é corrupto ou não acredito nisso? Eu acredito... É um exercício, sabe? A gente tem as redes sociais, os zaps da vida, Telegram, etc., são todas grandes câmaras de eco. E nessas câmaras de eco, as pessoas estão muito acostumadas a ouvir o que elas já pensam, aquela constante reiteração daquilo que elas já pensam. Eu acho que a gente precisa criar ali aqueles ambientes em que você não está xingando ninguém de nada, não. Você só está falando, olha aqui, isso aqui é o que eu penso. Essa aqui é a maneira como eu vejo. Onde que eu acho que tem um problema sério que a gente precisa resolver? É nesse lugar, é nesse canto, sabe? Esse é o ponto. Então, eu acho que a gente precisa ter essas coisas. Aquele é um vídeo que é só isso. Olha, a gente tem esses indícios, a gente tem esse inquérito está cravejado de provas, o que ele diz é isso. Mas o fato de que eu acho que eu percebo que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, e que isso é uma desvirtuação completa do processo democrático, que isso é um absurdo, tudo mais. Este fato não quer dizer que eu seja um petista alucinado, isso não quer dizer que as coisas não são preto e branco, as coisas têm nuances, as coisas são complicadas. E me parece que a maior parte das pessoas razoáveis compreende isso. Eu aposto que esse vídeo vai chegar em muita gente e vai continuar chegando em muita gente ao longo dos próximos meses. E eu acho que esse tipo de vídeo planta semente. Não é para colheita imediata, é para plantar semente. É para abrir o espaço da dúvida, é para abrir o espaço em que o diálogo é possível. A gente precisa começar a fazer esse exercício mais, mas não sou só eu. Todos precisamos começar a fazer esse exercício mais. Gente, que semana intensa, vocês não imaginam. E eu... minha asma está essencialmente resolvida. Estou há 2 semanas em crise de asma. A sinusite ainda está presente. Imagina lidar com essa semana com uma cabeça dilatada, assim, pam, 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 pam. Não é só que sobrevivemos. A democracia sobreviveu. É a festa. Sobrevivemos para contar essa história. Vamos adiante? Vamos sextar? Meio Premium Black Friday, por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, 4 edições de sábado, meio político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday.